A ideia de viajar no tempo sempre pareceu ficção científica, mas a ciência moderna mostra que, pelo menos para o futuro, esse fenômeno não só é possível, como já foi comprovado em pequenos níveis. Tudo começa com a teoria da relatividade de Albert Einstein. Ele descobriu que o tempo não é algo fixo e igual para todos. Ele se dobra, se estica e se contrai dependendo da velocidade e da gravidade. Isso significa que duas pessoas podem viver tempos diferentes dependendo de onde estão e de quão rápido se movem. O experimento mais famoso que comprovou isso envolve dois relógios atômicos idênticos. Um foi colocado em um avião voando muito rápido ao redor da Terra, enquanto o outro ficou parado em solo. Quando compararam os relógios, o que viajou estava alguns nanosegundos atrasado. Na prática, isso significa que o relógio no avião viveu um tempo diferente, viajando para o futuro alguns bilionésimos de segundo. Isso parece pouco, mas é a prova definitiva de que viajar no tempo é fisicamente real. A mesma ideia aparece com os astronautas da Estação Espacial Internacional. Eles se movem a mais de 27 mil quilômetros por hora. Cada astronauta que fica 6 meses em órbita volta à Terra alguns milésimos de segundo mais jovem do que seria se tivesse ficado aqui. Eles literalmente viajaram para o futuro, ainda que em uma escala minúscula. Para aumentarmos esse efeito, precisaríamos atingir velocidades próximas à da luz. Se uma pessoa viajasse a 99,999% da velocidade da luz por alguns anos, ao voltar, encontraria a Terra décadas ou até séculos no futuro, enquanto para ela só teriam passado alguns anos. Esse tipo de viagem para o futuro é chamada de dilatação temporal relativística e é completamente aceita pela física. Outra forma teórica de viajar para o futuro é usando gravidade extrema. Objetos supermassivos, como buracos negros, deformam o espaço-tempo tão intensamente que o tempo passa mais devagar perto deles. Se alguém orbitasse um buraco negro de forma segura, poderia experimentar horas enquanto séculos passariam fora dele. O problema é a radiação mortal e a força do horizonte de eventos, que dificultam transformar essa ideia em tecnologia real. Apesar disso, alguns físicos como Kip Thorne já calcularam cenários onde civilizações avançadas poderiam construir estruturas que manipulam o espaço-tempo. Para isso seriam necessários materiais exóticos, como energia negativa ou massa negativa, que ainda não sabemos produzir. Porém, pequenas quantidades de energia negativa já foram observadas no chamado efeito Casimir, provando que não é impossível, apenas extremamente difícil. Muitas pessoas também perguntam sobre viajar para o passado, mas a física coloca limites muito mais rígidos. Embora matematicamente existam soluções que permitiriam isso, como curvas temporais fechadas, elas criam paradoxos e exigem condições impraticáveis. Por isso, a maior parte dos cientistas acredita que a viagem ao passado talvez seja proibida pela natureza. Mas a viagem ao futuro não. Essa é completamente real, comprovada e tecnologicamente alcançável. Só precisamos de energia e velocidades colossais para torná-la útil. Se um dia construirmos naves capazes de atingir frações significativas da velocidade da luz, será totalmente possível para um viajante deixar a Terra em 2100, passar 10 anos viajando pelo espaço e retornar encontrando o ano 2500. Para ele, apenas 10 anos passaram. Para a humanidade, 4 séculos. A viagem no tempo para o futuro é, na verdade, apenas uma consequência inevitável das leis da física, esperando apenas a tecnologia certa para se tornar rotina. O mais impressionante é que, mesmo com todos esses limites, a ciência atual já começa a construir os primeiros passos tecnológicos para manipular o tempo de maneira controlada. Um dos campos mais promissores envolve relógios atômicos ultrassensíveis. Em 2022, físicos conseguiram notar diferenças no tempo entre dois relógios separados por apenas 1 milímetro de altura. Esse experimento revelou que até a distância entre o chão e a sua cabeça faz o tempo correr em ritmos diferentes, embora imperceptíveis. Esses resultados confirmam que o tempo é incrivelmente maleável, abrindo portas para futuras aplicações. Outra área fascinante são as experiências com partículas que vivem menos de 1 milionésimo de segundo muons, por exemplo, são partículas produzidas na atmosfera e que deveriam desaparecer rapidamente. Porém, quando se movem a velocidades muito altas, vivem mais tempo do que deveriam. A explicação? Estão viajando para o futuro devido à dilatação temporal relativística. Esses experimentos mostram que a física quântica e a física relativística caminham juntas quando falamos em manipular o tempo. Há também estudos envolvendo buracos negros artificiais, algo ainda teórico, mas discutido em laboratórios de física quântica. A ideia seria criar pequenas regiões de espaço extremamente densas, usando lasers de altíssima energia ou colisões de partículas em aceleradores como o LHC. Embora não haja tecnologia para gerar gravidade suficiente para distorcer o tempo de forma perceptível, esses estudos ajudam a entender como o espaço-tempo responde à energia concentrada. Exatamente o tipo de conhecimento necessário para um dia criar dispositivos de manipulação temporal. Quando falamos em viagem ao futuro, uma das teorias mais discutidas é a criação de uma nave relativística, propulsionada por fusão nuclear ou antimissão.
A tecnologia de antimissão está engatinhando, porém já foi medida e produzida em pequenas quantidades em laboratórios. Com uma nave movida à antimatéria, poderíamos alcançar talvez 50% da velocidade da luz. Isso já seria suficiente para criar uma diferença temporal significativa. Para o viajante, uma missão de 5 anos poderia equivaler a 20, 30 ou até 50 anos na Terra. Quanto mais rápido a nave se mover, mais extremo será o salto temporal. Outra ideia teórica é a de motores de dobra, como o famoso conceito de Alcubierre. Nessa teoria, a nave não se move mais rápido que a luz. Em vez disso, ela contrai o espaço na frente e expande atrás, criando uma bolha que se desloca pelo universo. Dentro da bolha, o viajante não sentiria a aceleração extrema, e, teoricamente, o tempo dentro da bolha poderia se mover em um ritmo diferente do tempo externo. O desafio é que esse tipo de tecnologia exige quantidades absurdas de energia negativa, algo ainda muito distante da nossa capacidade tecnológica. Apesar das dificuldades, tudo aponta para um fato inevitável. A viagem no tempo para o futuro não é uma fantasia, mas uma consequência direta das leis que regem o universo. Não precisamos violar nenhuma regra física, nem inventar novos tipos de matéria impossíveis. Basta alcançarmos velocidade, energia e estabilidade suficientes para criar as condições onde o tempo passa mais devagar para o viajante. Se imaginarmos o futuro distante da humanidade, naves relativísticas podem se tornar máquinas do tempo funcionais. Tripulações podem partir em missões interestelares, explorando planetas distantes, e ao retornar encontram a civilização humana centenas de anos mais avançada. Para esses viajantes, o universo será sempre uma janela para o futuro, uma ponte entre épocas. E o mais surpreendente é que, quando falamos em futuro, estamos sempre lidando com algo que já acontece ao nosso redor. Seu celular, seu GPS, seu relógio digital, todos dependem de correções relativísticas para funcionarem, pois a diferença de tempo entre satélites e a Terra já é significativa o bastante para afetar o funcionamento, ou seja, a humanidade já vive diariamente em um mundo onde pequenas viagens no tempo são necessárias apenas para manter a tecnologia funcionando.